Boa noite. Há 25 anos, o Brasil perdia Tom Jobim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Maestro, pianista, compositor e cantor, ele projetou a música brasileira numa escala internacional. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o legado de Tom Jobim, a quem devemos, entre outras composições, Garota de Ipanema, Águas de Março e Anos Dourados. Participam do Opinião Pernambuco a professora do Departamento de Música da UFPE, Ana Carolina Nunes, o professor do Centro de Educação Musical de Olinda, Fernando Torres, e também o pesquisador e doutor em música, Daniel Vilela. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco e para falar sobre Tom Jobim. Que delícia. Eu queria começar pelo início da carreira, ali nos anos 50. O primeiro grande sucesso de Tom Jobim, Teresa da Praia, um sucesso de 1954. Já era bossa nova? Já era os prenúncios de bossa nova, né? Bossa nova mesmo enquanto movimento, reconhecido enquanto movimento, vai ser consagrado com o disco Chega de Saudade. Mas a gente tem todos os elementos ali da bossa nova já bem delineados, né? Se eu disser que o tripé da bossa nova foi Tom, Vinícius e João Gilberto, acertei? Sim. De uma certa maneira, eles foram os pilares para a internacionalização da bossa nova. Mas, como a professora já falou, a bossa nova foi um caldeirão que foi surgindo há muito tempo antes de 58. Você tinha já Mário Reis cantando com a voz calminha, por conta do sistema de gravação elétrico que tinha sido instalado no Brasil, a partir dos anos 1927, alguma coisa assim. O Johnny Alf fazendo umas harmonizações estranhas, né? O Dick Farney cantando também, né? A Teresa da Praia, que é com Billy Blanco, né? Então já é uma coisa do Dick cantando com o Lúcio Alves. Havia uma história de que eles eram inimigos, eles resolveram gravar essa música juntos para acabar com essa história. Então, sim, são pilares, são um tripé da internacionalização, mas teve muito operário anônimo nessa formação da bossa nova, que além desses três. Em que contexto surge a bossa nova? Ela surge num contexto de modernização, né? Em que a construção identitária brasileira passava por um novo elemento, que era essa ideia da modernidade. Então, ela casou muito bem com esse ambiente, com essa roupagem moderna que ela trouxe para a música. É importante dizer, como já foi mencionado, que mesmo na era do rádio, com os maestros, já vinha anteriormente sendo usado harmonias rebuscadas nos naipes de cordas, nas orquestrações. Então, o que acontece com a bossa nova, a ruptura, está justamente nessa genialidade de se enxugar, mais ou menos como é na música chamada erudita, das grandes orquestras para música de câmara. Então, há um enxugamento da roupagem orquestral para conjuntos menores. E eu acredito, falando em Tom Jobim, que ele fez isso com grande maestria, trazendo esses elementos de dissonância, essas vozes, para a canção brasileira. Ana, eu vou te pedir para falar, pegando o gancho aqui de Daniel, para você falar um pouco mais sobre a importância de Tom Jobim, tanto aí para esse surgimento da bossa nova, como para a consolidação da bossa nova, o papel estratégico que ele ocupou, se assim, claro, você considerar. Eu acho que o Tom Jobim, ele é central no sentido de, quando a gente pensa que ele pode ser considerado, acho que o compositor principal, né? Tom Jobim, ele começa estudando piano, ele faz o piano erudito, ele se dedica a ser, em primeiro lugar, pianista. Isso
no final da adolescência dele. Mas aí ele se descobre como compositor e acaba investindo muito nisso, né? E vai trabalhar como arranjador, como compositor. Então, nesse sentido, os grandes títulos, né, da Bossa Nova foram compostos pelo Tom, né? Muitos desses títulos em parceria com outras pessoas, né? Com Vinícius de Moraes, Newton Mendonça, Aloysio Azevedo, né? Aloysio, esqueci, Mendonça, não. Não, Newton Mendonça. O Aloysio é o produtor que tocou com Carmen Miranda. Isso, exato. Aloysio, eu acho que é Aloysio... Bom, a gente lembra na sequência. É o produtor. Mas então, assim, seja ele enquanto compositor único ou com as parcerias, a gente tem os grandes títulos, né? Que são lembrados como os títulos de Bossa Nova, composições de Tom Jobim. Então, nesse sentido, ele acaba sendo uma figura central. Né? Entre o samba de morro, que foi um elemento identitário do Rio de Janeiro, e a Bossa Nova, onde é que fica Tom Jobim aí? Se tem também um lugar diferenciado para ele nessa curvatura? O Daniel falou da questão da concisão da instrumentação, a partir dos anos 50. Por que isso acontece? Nos anos 40, o governo Gaspar Dutra fecha os cassinos. O jogo de cassino aqui no Brasil era liberado, então os cassinos tinham estruturas enormes, grandes orquestras e mais de uma em um cassino. Você tinha cassinos com 5 orquestras tocando na mesma noite, ao mesmo tempo. Quando os cassinos são proibidos, são fechados, esses músicos e todas as pessoas que trabalhavam na noite nesses cassinos ficaram desempregadas. Então foram sendo criadas boates menores, espaços bem exíguos, em que se precisava ter uma orquestração também pequena. Daniel também falou que já tinha essas gravações de disco com essa orquestração mais concisa. A partir de 50, a gente pode citar o grupo do Fafá Lemos, Chiquinho do Acordeon, em que a coisa já estava ficando assim por conta de uma maneira forçada. Você precisava de menores instrumentações num ambiente pequeno. Tá? Então, o samba que era feito em orquestras, né, que até o Tinhorão fala que são sambas abolerados, né, com muito arranjo de corda e tal, para ficar mais palatável, nas palavras do Zé Ramos Tinhorão, eles acabaram perdendo espaço nessas boates, que eram ambientes mais intimistas. É aí que esse samba, com essa orquestração mais concisa, começa a se aproximar do que a gente vai chamar de bossa nova depois, com um ritmo de batida que João Gilberto vai trazer, com uma harmonização mais voltada para o jazz e para a música clássica. Bom lembrar que Tom Jobim estudou muito. Tom Jobim estudou com Kohreuter. Coisa dodecafônica. Então, o ritmo de João Gilberto, as harmonizações de Tom e de outros, que contribuíram bastante, não foi só Tom, né? E a questão das letras. Você sai de uma letra das músicas como a de Antônio Maria, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, para Eu Sei, Vou Te Amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. As letras da Bossa Nova eram sempre de clima de esperança. Bom, vamos aproveitar aqui a deixa, Fernando, que você deu, falando aí nesse tom intimista que caracteriza um pouco a Bossa Nova. Aí a gente assiste um trecho de um clipe com Tom Jobim desafinado e depois a gente volta para conversar, tá bom? Excelente. Quando eu vou cantar, você não deixa. E sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você tão bonita, mas tua beleza também pode
se enganar. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, e no peito dos desafinados também bate um coração. Tom Jobim tem parcerias aí memoráveis. No caso de Desafinado, é uma música feita em parceria? É uma música feita em parceria com Nilton Mendonça, que foi um amigo de Tom Jobim de infância. E é uma música importante, como o Fernando falou, um manifesto da Bossa Nova, porque ele, na voz estão as notas dissonantes dos acordes. É uma das características da Bossa Nova. Diria que essa música é uma peça-chave para se conhecer a Bossa Nova. A gente falou de Desafinado agora, falamos superficialmente das parcerias e de uma parceria específica de Tom Jobim, no caso dessa composição. Eu vou ter que fazer um intervalo. No próximo bloco, eu queria tratar de uma parceria famosa de Tom Jobim, que é Tom e Vinícius de Moraes. Pode ser? Pode. Sim. Intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho. E o tema de hoje do nosso programa é o legado de Tom Jobim. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O programa de hoje é sobre Tom Jobim, maestro, pianista, compositor e cantor que morreu em 1994, depois de projetar a música brasileira em escala internacional. Participam do nosso programa a professora do Departamento de Música da UFPE, Ana Carolina Nunes, o professor do Centro de Educação Musical de Olinda, Fernando Torres, e também o pesquisador e doutor em música, Daniel Vilela. Terminamos o bloco anterior falando das parcerias, rapidamente das parcerias de Tom Jobim, as parcerias famosas de Tom Jobim com outras referências da música brasileira. E eu convidei vocês para a gente falar um pouquinho especificamente da parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ana, qual é a importância dessa parceria? Como é que essa dupla funcionou para a música brasileira?
Eu acho que é uma das principais parcerias, né, da música popular brasileira. Eu acho que virou até um amálgama. Tom e Vinícius, né? A gente já escuta assim e já escuta como se fosse um amálgama. Eles fizeram a Garota de Ipanema, né, em parceria. É a música mais famosa da dupla, é Garota de Ipanema? Sem dúvida. Garota de Ipanema é uma das músicas mais executadas no mundo. Né, em termos de execução, no início da década de 90, pelo menos, que né, o pessoal tem esses registros nesses livros que a gente costuma estudar, a Bossa Nova, ela só perdia para os Beatles em número de execução. E o Tom brincava com isso, ele falava assim, mas eles são 4, eu sou um só. Exatamente, exatamente. Então, assim, com certeza é uma música que é tocada até hoje no mundo inteiro e é uma música que referencia o Brasil, né? De uma certa forma, assim. Eu quero falar um pouquinho de Orfeu da Conceição, que é um texto teatral de Vinícius e que marca o início da parceria dos dois. Mas você já falou em Garota de Ipanema, né? A principal composição aí pelo menos a mais famosa, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vamos fazer um parêntese para a gente escutar um pouquinho de Garota de Ipanema e depois a gente volta com Orfeu da Conceição. Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Daniel, ainda antes de Orfeu da Conceição, foi Garota de Ipanema que projetou a Bossa Nova internacionalmente? Foi a composição, digamos, mais executada, né? Mas a gente estava falando anteriormente de Desafinados. O primeiro disco de Tom, nos Estados Unidos, o título é O Compositor de Desafinado. Então, a Garota de Ipanema ganhou uma projeção maior, digamos, no mercado musical, né? E foi uma composição que a gente pode analisar tanto ela, a música, né? Como a letra de Vinícius, né, que a gente estava falando dessa parceria, que é menos romântica e talvez mais alegre, diferente, contrastando com o período anterior do samba-canção, né? Alguns autores tentam traçar um diálogo com a poesia concreta, né? Com o concretismo,
mas fica um pouco difícil. Da Bossa Nova com a poesia concreta? Com a poesia concreta, exato. E aí começando com Vinícius e indo para outras gerações, né? Eu acho um pouco complicado, mas digamos que perde-se um pouco desse romantismo exagerado, de dor de cotovelo, e entra num outro tipo de poesia. É um amor solar, não é? O amor da Bossa Nova. Exato. É um amor mais alegre, né? Um amor mais alegre, possível e feliz, né? Que depois vai ser bem criticado, né? Por conta da música de protesto, né? E aí vai ser rotulada como o amor, o sorriso e a flor. Ah, música alienada. Mas aí tem algum momento, eu entro em Orfeu da Conceição daqui a pouco, tem algum momento em que a Bossa Nova vai dialogar ou incorporar questões sociais, sai um pouco do mar, das tardes felizes, dessa coisa mais intimista e vai dialogar com as temáticas sociais? Sim, e a primeira a romper com isso é Nara Leão, quando monta o espetáculo Opinião, mas eu acho que a música mais emblemática sobre isso é Sabiá. Sabiá é muito vaiada, a parceria de Chico com Tom. Ela é muito vaiada porque ela ganha o Festival da Canção. Sem querer lhe interromper, Chico só interpretou Sabiá no festival ou ele também é parceiro na composição? Ele é parceiro e quem interpretou foi Sinara e Cibele do Quarteto em Si. Ah, ele não canta no festival quando quando a música é super vaiada? São as duas que ficam super constrangidas, Tom Jobim também muito constrangido, porque todos queriam que quem ganhasse o festival seria, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Mas a letra de Tom Jobim é super política. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Estava falando de um cara que estava exilado, que quer voltar para o Brasil. E a imagem do Sabiá, que é bem da gente, que é bem brasileiro, né? Tem um pesquisador... E essa leitura política não foi feita no momento? No momento, não. Parecia que ele estava falando só do Sabiá, da mata e tal. Tem um pesquisador argentino chamado Tomás Aferino, que ele fala disso, de como a Bossa Nova, mesmo às vezes tratando de amor, sorriso e flor, ela abriu o caminho para a música de protesto, porque ela, de uma certa forma, nos libertou. Nos libertou da batida padrão, da harmonia padrão. Ou seja, ela disse, olha, cada um segue seu caminho. E aí a música de protesto é uma consequência da abertura que a Bossa Nova traz. A gente vai voltar para essa conversa toda, mas vamos entrar em Orfeu da Conceição, porque é o marco aí dessa parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Parceria que resultou aí em dezenas de composições, se eu não estiver enganada. A gente tem algumas fotos de Orfeu da Conceição. Eu vou pedir para a produção ir colocando no ar enquanto a gente conversa. E eu vou pedir para vocês falarem um pouco, então, de Orfeu da Conceição como marco, né, dessa parceria, de alguma forma longeva, entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Quem quer começar falando de Orfeu da Conceição? Eu acho que eu posso, né, começar assim. É onde contam que foi o contato de Vinícius com Tom Jobim, que foi quando eles de fato se conheceram, né? Há controvérsias, né, sobre isso, mas a história oficial contada, inclusive contada várias vezes por eles, que eles se conheceram justamente porque o Vinícius estava atrás de alguém para compor, para participar da questão das músicas, né? E aí eles se conheceram e o Tom Jobim tem até uma história que a gente estava comentando, que é muito contada, que ele estava precisando de dinheiro, né? Porque ele estava já com um filho pequeno e precisando pagar as contas, e aí o Tom vira para o Vinícius e pergunta se ia ter um dinheirinho ali e tal. E dali a gente tem essa parceria que começa e o filme, a peça vira um filme depois, né? Orfeu Negro. Um filme premiado, inclusive, né? Ele ganhou o Oscar, né? De melhor filme estrangeiro, com um diretor francês.
E a gente tem, Se Todos Fossem Iguais a Você, a valsa de Eurídice. Sim. Né? Manhã de Carnaval. Manhã de Carnaval. Que é do Antônio Maria, pernambucano. Porque aí o texto é de Vinícius, o texto de Orfeu da Conceição. Mas as músicas são algumas de Tom e algumas em parceria entre Tom e Vinícius? É isso. De início, quem tinha sido procurado tinha sido outro compositor chamado Vadico, né? E por algum motivo o Vadico não pôde, não quis ir, e foi chamado Tom. O Tom faz exatamente isso. Algumas coisas foram em parceria, precisavam de letra, né? E surgiram obras belíssimas, como a professora já falou, Se Todos Fossem Iguais a Você. Engraçado, só fazendo parênteses, uma das músicas mais lembradas do Orfeu, e o Orfeu é uma prova de que a Bossa Nova já estava surgindo antes de 58. Você está falando Orfeu, a peça? A peça, certo. Porque ela é em 56? 56, Então, aquele caldeirão já estava transformando a bossa, né? E Manhã de Carnaval é uma das músicas mais executadas até hoje, parceria de Antônio Maria, pernambucano, com o Luiz Bonfá, violonista, e o Antônio Maria criticava muito a Bossa Nova. Falava que o Tom Jobim era plagiador, falava que Insensatez era um plágio de Prelúdio número 4 de Chopin. Mas, até hoje, Manhã de Carnaval é considerado uma bossa nova. E aí, o Orfeu, ele meio que marca o início de Tom Jobim como um músico reconhecidamente profissional. E muito novo, né? Porque muito jovem. Orfeu da Conceição é de 56. Isso. Ele devia estar na casa, talvez, dos 20 e poucos anos. Isso, bastante magro. Mas aí marca essa parceria, mas o reconhecimento de Tom enquanto compositor, tanto que depois ele passa a trabalhar como orquestrador de gravadoras. A primeira Continental, como estava comentando com a professora, depois passa para a Odeon, já era uma multinacional e tal, e com o know-how de ter feito uma peça, e depois vira filme premiado, né? De ter feito a trilha sonora inteira com composições próprias, em parceria com um poeta. Vinícius era poeta já consagrado. Muita gente acha que Vinícius só veio ter fama depois da Bossa Nova, e não é. Vinícius era um escritor com livros publicados e muito bem vendidos, já era consagrado. Então, é meio que um estrelato profissional de ouro, a parceria para a peça e para o filme. Oi. É importante sublinhar a escolha de Vinícius por Tom, né? Porque conta-se que Vinícius queria um músico popular, mas que soubesse escrever. É uma coisa rara, assim, no universo musical popular. Alguém que transite com tanta autonomia, autoridade por esses universos da música erudita, chamada erudita, e popular. Então, ele precisava de alguém que tivesse know-how do popular, esse conhecimento, mas que soubesse escrever, transcrever as ideias para a partitura para que a peça funcionasse, para que os músicos pudessem executar. Então, é importante destacar isso, essa formação plural do Tom Jobim, que fez com que ele ganhasse tanto respeito também, né? O primeiro emprego na Continental, ele é só um transcritor, né? Porque ele pegava sambas de compositores que não sabiam escrever e passava para a partitura. Ele começa, antes de ser orquestrador, ser um copista, né? Na verdade. No finalzinho, para a gente terminar esse bloco, no finalzinho do bloco, depois de Orfeu da Conceição, vem um outro trabalho deles, da dupla, que é o disco de Elisete Cardoso, acho que é Canção do Amor Demais, Isso, é assim? Isso. Que é de 58 e que são só composições de Tom e Vinícius nesse disco. Qual é o lugar desse disco na música popular brasileira? Eu considero ele tão importante quanto o próprio disco do João Gilberto, o compacto, que vai marcar oficialmente o início da Bossa Nova. Porque ali já está Tom, Vinícius e o próprio João Gilberto no violão. A única coisa que difere um pouco do que a gente chama hoje de Bossa Nova é a voz de Elisete, que era uma voz de uma cantora de rádio, já consagrada, que tinha uma maneira de cantar um pouco diferente do que vinha ser a Bossa Nova depois. Tanto que ela discute com o João Gilberto, porque João Gilberto fica querendo dizer para ela, cante assim, ela se irrita
né? Como quem diz, quem é você para me ensinar a cantar, né? Mas eu acho Canção do Amor Demais com Elisete tão importante quanto o compacto. O compacto, ele causa mais impacto. Né? Você tem depoimentos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Edu Lobo, quando estava de férias aqui em Casa Forte, de ouvir e dizer, nossa, o que é isso? É impactante. Mas o disco de Elisete, ele meio que traz a possibilidade de João Gilberto gravar aquele compacto. Ele é fundamental. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. Tom Jobim, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Nosso intervalo é curto, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, o legado de Tom Jobim, um dos nomes de referência da música brasileira, é o tema de hoje do nosso programa. Participam a professora do Departamento de Música da UFPE, Ana Carolina Nunes, o professor do Centro de Educação Musical de Olinda, Fernando Torres, e também o pesquisador e doutor em música, Daniel Vilela. É nosso último bloco. Vamos tentar fazer falar um pouquinho sobre o que faltou, né, na nossa conversa nos dois blocos anteriores e fazer uma síntese, um arremate de tudo que a gente conversou. Eu queria começar pegando o seguinte, a gente falou ali do samba de morro, que antecede a Bossa Nova ali como marco identitário do Rio de Janeiro, depois a Bossa Nova, Tom Jobim dentro da Bossa Nova, aí depois da Bossa Nova aí a gente vai ter a Jovem Guarda, a gente vai ter o tropicalismo, vem mais na frente a fase do rock. A produção musical de Tom Jobim em toda essa curvatura temporal, pós-Bossa Nova e Tom Jobim fica onde? Acho que a gente tem que pensar o seguinte, Bossa Nova a gente pode entender de duas formas. Primeiro, como um movimento, né? Um movimento musical, um movimento estético que lançou uma determinada forma de se fazer música. Alguns autores defendem que ela durou ali de 58, do lançamento do compacto, até 62, quando eles foram, né, fazer o show no Carnegie Hall. E depois eles se dispersaram, esse grupo específico mais conciso, né? Mas esse jeito de fazer música, esse jeito de cantar, o jeito de tocar o violão, as harmonias, elas perduraram, né, em outros tipos de música. Então, assim, ela virou um jeito de fazer música. Então, assim, muita coisa que saiu, que não é mais dessa época, às vezes é considerado como se fosse uma bossa nova também. Então, ela acabou virando uma marca, um estilo, uma forma de se fazer música. E também, Tom Jobim, ele teve uma fase que eu acho que é importante a gente falar dela, que é chamada da fase ecológica dele, né? Que aí a gente tem Chovendo na Roseira, Águas de Março, que já é 70, Perê, não é? 70 e dali, né? Praticamente até a morte dele. A gente tem a Banda Nova, que foi de 84 a 94, que a gente tem muito desse repertório, que ele faz toda essa ode à natureza. Enfim, eu acho que é uma fase importante da gente ressaltar aqui também. Antes da gente falar, porque aí os dois últimos discos de Jobim são aí com a Banda Nova, né? É Passarim, né? Que é belíssimo. Antônio Brasileiro. E Antônio Brasileiro. Antônio Brasileiro. Mas antes da gente falar desses trabalhos, eu queria pedir para vocês, já que é o último bloco e eu não queria terminar o programa sem isso, eu vou pedir para vocês darem para Tom Jobim, na opinião de cada um lugar na música brasileira. Então, que lugar é esse, o de Tom Jobim? Eu acho que a coisa mais importante que Tom trouxe para a música brasileira foi a preocupação com a obra dele. Quando as músicas de Tom passam a receber versões em inglês, ele fica muito preocupado.
Porque letras belíssimas de Vinícius de Moraes ficavam muito simples, muito bobas nas versões que eram feitas por algumas pessoas. Então, essa é a primeira preocupação dele. E depois ele tem um choque com a questão da arrecadação de direito autoral. Por exemplo, do Orfeu, eles não receberam nada. Receberam $1 de forma simbólica. A Miúcha, quando gravou com... Orfeu, o filme? O filme. Sim. A Miúcha, quando gravou com os Tanguetes e o João Gilberto, também recebeu $1. Então, eles começaram a perceber que estavam sendo enganados. E o Tom é o primeiro a perceber isso. E ele cria uma editora para ele nos Estados Unidos e vai atrás da arrecadação dos direitos dele e até de música que ele tinha vendido de forma enganosa. As pessoas tinham enganado ele para ficar com as composições. E quando ele grava com Frank Sinatra, que Frank Sinatra canta com ele, Garota de Ipanema, grava um disco, ele grava Eles um têm um disco disco juntos e com composições do Tom. Então ali, mesmo preocupado com a obra dele, com o legado dele, do que seria feito com a obra dele e dos parceiros, é claro que ele também pensava em Vinícius, pensava em Nilton Mendonça, em todos que foram parceiros dele, ele estava trazendo um legado de profissionalização para a música brasileira. A partir de Tom, a música brasileira disse: nós não somos mais inocentes. Nós vamos produzir, mas nós não vamos ser apenas fornecedores de matéria-prima para vocês. Nós temos os mesmos direitos que vocês. Então, talvez, para mim, pelo menos, essa preocupação de Tom fez com que a gente fosse observado com mais respeito. Daniel. Olha, eu vejo ele como um dos maiores ícones que a gente tem na música brasileira. Ele tem centenas de músicas, assim, e ele extravasa esse repertório bossa novista que a gente tanto comentou aqui, né? Na década de 70, tem o lançamento do LP dele, Stone Flower, que tem o Choro, que é uma homenagem ao garoto. Tem a música que dá título ao álbum, que em português é Quebra-Pedra, é um tema nordestino, com esse tratamento moderno que o Tom conseguia dar à música. E a outra coisa que faz ele, na minha opinião, ser esse ícone é justamente o que o Fernando estava falando. Esse novo respeito que o músico brasileiro adquire no exterior, que era uma preocupação dele. Nos depoimentos dele, ele fala muito disso. Por exemplo, da dificuldade que o músico encontra para falar português lá fora ou para tocar com músicos brasileiros. Ele compara, inclusive, com russos. Porque quando chega um russo nos Estados Unidos, ele consegue se comunicar melhor do que um brasileiro. Então, essa nossa posição um tanto quanto colonial, vamos dizer assim. Ele, inclusive, fazia questão de frisar a influência da bossa nova sobre o jazz. Ana, antes de eu te passar a palavra, você falou, salvo engano, em Águas de Março, né? Assim, como uma música que vai marcar um pouco aí a preocupação de Tom Jobim com a natureza. Isso. Vamos ver um trechinho de Águas de Março? Sim, vamos. É o fim do caminho, é um resto de toco, é um povo sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, carregá, candeia, matina, pereira, madeira de vento, pombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regueto, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, do rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é um tremendo desconto. É um beijo, um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é o povo sozinho. É um passo a ponte, é um salto amarrão. É um belo horizonte, é uma fé intensa. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. De março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ana, o seu lugar para Tom Jobim na música brasileira? Bom, aí, Stella, eu vou te pedir licença e vou falar como fã, né? Eu acho que o Tom Jobim, ele era um homem muito bonito, né? Mas ele não era só um rostinho bonito, não. Ele era um compositor sensacional. Eu concordo com quem o coloca como um dos principais compositores do Brasil, né? E eu acho que ele foi um compositor assim que cantou o Brasil e de uma forma que faz a gente desejar que esse Brasil da floresta, da mata, seja preservado. Eu acho que ele é fundamental, inclusive, nos dias de hoje. A gente poderia dizer que Tom Jobim legitima a compatibilidade do popular e do erudito na música? Sim, eu entendo. Tem gente que critica, já falei do Tinhorão, né, que fala que o Tom Jobim era um músico erudito frustrado. Pelo contrário, a formação dele, tanto erudita quanto a experiência na noite, fez com que ele criasse um repertório extraordinário, um arcabouço musical que fizesse com que ele criasse as obras dele com tanta legitimidade e com tanta originalidade também. Né? Muita gente compara o Tom ao Villa-Lobos. Né? Com quem ele conviveu também. Com quem ele conviveu, que ele era fã declarado. Né? E a gente tem que lembrar que Villa-Lobos também fez isso. Villa-Lobos também passeou entre erudito popular sem nenhum problema. Aliás, tem que ser sempre assim. Não existe usando isso, tudo o é folclore, música. inclusive. Né? Exato, exato. A importância da obra sinfônica, então, de Tom Jobim? A importância da obra sinfônica? Eu acredito que esse tratamento que ele dá para a música, né, vamos dizer que ele traz para outro patamar a música brasileira, né? Como o Fernando está falando, como ele passeia com muita clareza por esses universos da música erudita e popular. Quando ele traz esse universo erudito para o popular, inclusive que a música popular atinge mais a classe média. Ela ganha uma certa legitimidade que é necessária para a classe média aceitar a nossa cultura. Que já vem desde Villa-Lobos, né? A gente citou Villa-Lobos, e Villa-Lobos também, aproveitando, ele tinha uma relação com o violão. E o Tom Jobim também. A outra coisa que a Bossa Nova faz, traz o violão para a cena, para o centro da cena novamente. E o Tom Jobim, ele leva o violão como... Ele toca piano, como a gente viu nas músicas, né? Mas nos próprias capas de disco ele aparece com o violão na mão. Então ele cria essa imagem para o Brasil, do Brasil, leva essa imagem com esse tratamento todo especial e requintado, né? Voltando um pouquinho para a Bossa Nova, a Bossa Nova chegou às camadas populares ou ficou ali
naquela esfera de uma classe média, estudantil, intelectualizada, meio beira-mar, meio zona sul? A música, a bossa nova foi, de certa forma, um movimento elitista. Se a gente comparar, por exemplo, o impacto de Chega de Saudade para a história da música é um, mas o impacto dele na indústria fonográfica é outro. O compacto vendeu 15 mil cópias. Aí eu vou pegar 2 exemplos de 2 artistas nordestinos da época, Anísio Silva, da Bahia, e Orlando Dias, aqui de Pernambuco. Cada um vendeu no mesmo ano 180 mil cópias dos discos dele. Então, as camadas populares tinham contato, às vezes, com a bossa nova através da televisão, os canais de TV eram muito... O número deles era muito pequeno, então era mais massivo o alcance. Mas na vendagem de discos, a bossa nova ficou mais restrita a uma elite burguesa. O tempo da gente acho que está acabando. Ana, eu vou te pedir para situar um pouquinho na obra de Tom Jobim os 2 últimos trabalhos, os 2 últimos discos, que foi Passarim, deixa eu ver se eu acho aqui o ano de lançamento do disco, e Antônio Brasileiro, né? Me parece que é o nome. Passarim, 1987, Antônio Brasileiro, 1994. Isso. Eu acho que a gente volta a falar novamente da importância da natureza, né? Nas obras deles. Esses 2 últimos álbuns, isso está bem presente, né? Até o nome do Passarim, né? Que leva o título do álbum. E eu acho uma coisa interessante também do último trabalho dele, que é o Antônio Brasileiro, é que ele traz a música Piano na Mangueira, que ele foi homenageado com o Samba Enredo da Mangueira em 92, né? E aí eu acho que foi um álbum assim muito importante, assim, que mostra assim, de uma certa forma ele pôde viver, assim, ver como ele foi reconhecido, né? Ele não, durante a vida dele, ele vivenciou o reconhecimento, porque geralmente às vezes a gente tem um artista que é reconhecido depois da morte dele, não, ele colheu os louros, né, do reconhecimento pelo talento dele, pela importância dele. Eu acho que esse álbum, por ele ter trazido o Piano na Mangueira, coloca bem essa fase dele. Bom, o tempo da gente acabou. Vou agradecer vocês mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, que a gente possa falar sobre música brasileira, sobre bossa nova, sobre Tom Jobim outras vezes. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. She passes, each one she passes goes, Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. When she walks to the sea,